Certo, vamos lá, vamos entender mais um pouquinho, né, das ações do botão, ação de botão, né? Então, quando eu executo minha aplicação, coloco valores aqui e clico em somar, o que acontece, né? Quando eu efetuo, né, o clique no botão somar, este método aqui, ele é executado, tá? Este método está dentro da classe anônima ActionListener, beleza? E por que ele é feito dessa forma aqui, tá? O uso da classe anônima, tá? É um meio para que eu possa passar algo específico, tá? Para um componente, para um método, tá? Porque no Java não tem como eu passar um método por parâmetro, tá? A não ser que o método esteja encapsulado dentro de um objeto, tá? Em uma classe anônima, certo? Não necessariamente precisava ser uma classe anônima, tá? E por que é normal, né? Por que é comum em uma ação de botão a gente fazer classe anônima, tá? Porque isso aqui é muito específico, tá? Essa classe aqui eu vou precisar somente para esse botão aqui. Não, não seria necessário eu criar uma classe só para isso aqui, tá? Uma classe separada, tá? Por isso que eu faço uma classe anônima aqui, beleza? Então toda vez que eu clico aqui, esse método aqui ele é executado, tá bom? Uma das coisas que você vai perceber aqui é o que? É que à medida que a gente vai colocando, né, se eu tivesse mais um botão aqui, esse construtor vai ficar muito grande, tá bom? O que a gente pode fazer, tá? A gente pode quebrar isso aqui em métodos, tá? Por exemplo, eu não vou fazer nada radical aqui, tá? Mas essa definição aqui da ação do botão, eu vou separar ele, não vou deixar ele dentro aqui da janela principal, do construtor, desculpa, tá? Eu vou criar um método aqui chamado, vai ser void, tá? Não tem nenhum retorno, vou chamar aqui de inicializar ações de botões, tá? E eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou recortar isso daqui e eu vou colocar aqui dentro desse método, tá? Beleza? Então, todas as ações de botões eu vou colocar neste método aqui, ó, tá? Esse método aqui eu vou chamar no construtor, tá? Olha só. O que acontece aqui, ó, se eu fizer dessa forma, eu diminui o tamanho da janela principal, desculpa, do construtor janela principal, tá vendo? Que eu tirei isso aqui estava tudo no construtor, eu movi para um método aqui separado, tá? E aí esse método eu chamo aqui, ó, tá? No construtor. Dessa forma aqui, eu vou deixando mais enxuto o construtor, tá? Senão o construtor cresce demais, tá? Depois fica ruim de manter. Eu posso fazer isso, né? Essa separação aqui para tudo isso aqui, inclusive, tá bom? Mais para frente a gente faz isso daí, tá? Vamos colocar aqui agora mais um botão aqui, tá? Vamos colocar aqui o multiplicar, beleza? Como é que a gente coloca um botão novo lá, tá? Primeiro, aqui na minha classe, inclusive eu vou colocar aqui, ó, criar uma variável do tipo JButton, tá? JButton. Chama aqui de botão multiplicar, beleza? Segundo passo, eu tenho a variável, mas eu tenho que o que? Instanciar, tá? Então aqui no construtor eu tenho uma parte que eu estou instanciando os componentes, então eu vou pegar aqui ó, o botão multiplicar, eu vou instanciar. Olha lá, JButton, já vou colocar um texto nele, tá? Chama aqui de multiplicar, beleza? E aí eu preciso, né? Deixa eu fechar isso aqui, né?
Então eu criei a variável lá, instanciei, mas, né, ele não vai aparecer aqui. Eu tenho que colocar ele do lado aqui do somar. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu venho aqui em add, né, botão multiplicar. Eu vou tentar adicionar na própria janela, tá? E a gente perceba o que eu coloquei dois botões, botão somar e multiplicar, no page end, ou seja, lá embaixo da janela. Será que isso vai dar certo? Bom, não deu certo, né? Cadê o botão somar? Apareceu multiplicar, mas cadê, né, o botão somar? O que acontece, né? Com o border layout ele ele divide a tela em 5 partes, só que cada parte só vai entrar um componente, tá? Esses outros aqui de cima, eles estão aqui no centro porque a gente colocou dentro de um painel, beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora para os botões, tá? Então, esses dois botões, eles não vão estar mais diretamente adicionados na janela. Vamos colocá-los em um painel, tá? Então a gente já tinha lá o painel do formulário. Vamos colocar mais um painel aqui. Botões, tá? Eu chamo aqui de painel botões. Beleza? Coloquei aqui, né? Declarei. Preciso instanciar isso daqui, né? Vou instanciar debaixo aqui daquele painel de formulário, né? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Os botões eu não vou colocar diretamente aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o painel de botões, eu vou adicionar, né, o botão de somar. Pegar o painel de botões e adicionar o botão de multiplicar. Beleza? E isso aqui, ó, eu removo isso aqui, ó, tá? Aí o painel de botões eu vou colocar no final da janela, né? add, vou adicionar o painel de botões, vou colocar onde? Lá embaixo. Border layout.pageEnd. Certo? Vamos ver se isso aqui funcionou. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Agora sim, ó. Aqui tem o que, né? Deixa eu tirar aqui explicar isso aqui, né? Olha só. É como se eu tivesse, né, isso aqui, ó, né? É o meu painel de botões, o painel botões, ó, tá? Dentro do painel botões eu tenho os dois botões. E esse painel está na page end da minha janela principal, tá? Então é dessa forma que a gente consegue colocar mais de um componente em uma área da janela principal, tá? Primeiro coloca todo mundo em um painel, tá? Beleza, fica assim, ó, bonitinho, né? Certo, o que a gente precisa fazer agora, ó? Certo? O somar está funcionando, mas o multiplicar não, tá? Vamos colocar a ação do botão multiplicar. Aqui no método inicializar ações de botões, tá? Lá embaixo aqui, ó, eu vou colocar aqui o botão multiplicar, ponto add action listener, new, né, action listener. Olha só, dá um Ctrl espaço, vou nessa opção que é action listener, ele já vai me criar um método aqui, ó. Certo? O que a gente tem que fazer aqui, né? Pegar aqui o valor A. Vamos pegar o campo valor A, pegar o texto do campo valor A, fazer o parse, né? Vamos fazer a mesma coisa para o campo valor B.
e vamos multiplicar. Só que aqui eu preciso fazer aqui o método para multiplicar. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Beleza? Vai funcionar da mesma forma, tá vendo? Só que o que a gente tem que aprender é que a gente tem que separar as responsabilidades em métodos, tá bom? A gente não aprende isso do dia para noite, tá? Então a gente vai fazendo isso aos poucos, tá bom? A gente não consegue, tá? É meio complicado, é difícil, na verdade, a gente fazer uma aplicação orientada a objetos assim, né? Da forma mais eficiente possível. Quando a gente está começando, é difícil fazer isso, tá? Então a gente vai aprender a separar as responsabilidades aos poucos, tá? A gente vai aprender as boas práticas aos poucos, beleza? Então, a primeira coisa é tentar separar as responsabilidades, tá? Então, vou fazer aqui o método public now, private, tá? Double multiplicar, tá? Certo? Então, aqui, ó, eu utilizo o método multiplicar. Beleza? Vamos pegar esse resultado aqui e colocar no rótulo resultado. Set text, tá? Resultado mais multiplicação. TrueString. Nesse caso aqui eu não precisaria do TrueString mais, tá? Porque eu já estou concatenando esse valor com uma string, tá bom? Se eu fosse passar só o resultado ia dar problema, tá? Ele falava para você converter esse double aqui em uma string. Mas quando a gente faz a concatenação aqui, ó, essa concatenação já transforma aquele valor em string, tá bom? Então posso fazer assim também, tá? Olha só, a ação do botão multiplicar e a ação do botão somar. Se eu tivesse mais um botão chamado subtrair, eu faria praticamente a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui. Uma 10 e 5. Se eu somar, beleza, 15. E se eu multiplicar? 50, né? Olha lá, funcionando certinho, tá? E aí é só adicionando mais botões, tá? Eu coloco um botão novo, adiciono no painel de botões e implemento a ação do botão. Beleza?